Quero convidar você para que nós possamos fazer uma reflexão, uma meditação na palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 7. Quero iniciar pelo versículo 12, que diz assim: Tomou então Samuel uma pedra e a pôs em Mispá e Sem. E lhe chamou Ebenezer e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer foi o nome dado pelo profeta Samuel ao monumento que ele erigiu, como marco ali da vitória concedida por Deus aos israelitas frente aos filisteus. Então o significado literal do nome Ebenezer significa pedra de ajuda. Pedra de ajuda. Então essa pedra de ajuda era o símbolo da atuação, da ação de Deus. Então o que esclarece o significado desse ato é lembrar ao povo de Deus do auxílio do Senhor, ou seja, que o auxílio dele é suficiente. O auxílio do Senhor é suficiente para as nossas vidas. Eu creio que é nisso que nós queremos refletir também com os irmãos, nesse texto, em que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Ebenezer, e Ele é suficiente. Ele é suficiente como Salvador, ou seja, para que nós possamos chegar adiante do nosso Deus, o Senhor Jesus é suficiente para a nossa salvação. E também para a nossa continuidade de vida, na nossa caminhada cristã, o Senhor é suficiente. Então não precisamos de ter outros intermediadores, porque o Senhor Jesus é o nosso Ebenezer. Então não sabemos quantas lutas enfrentaremos daqui para frente. Como o povo de Israel não sabia, eles venceram ali com os filisteus, mas eles não sabiam como seria para a frente, para adiante. Entretanto, é um conforto, e era para eles pensar que podiam contar e que nós hoje poderemos contar com a ajuda do Senhor. Então esse texto aqui do capítulo 7, ele traz para nós preciosas lições para a nossa vida na continuidade da caminhada que nós temos pela frente. Então, o que nós podemos extrair aqui? Algumas lições. Primeira delas, o Senhor ajuda aqueles que confiam no Senhor, aqueles que realmente colocam seu coração no Senhor. O versículo 3 e o versículo 4 diz assim: Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração, e servi a ele só, e ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentro de si os Balaíns e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Então assim, o desafio aqui que Samuel estava fazendo ao povo é que eles confiassem somente no Senhor, que se deslivrarem de todo tipo de crenças que eram crenças que não estavam fundamentadas realmente em Deus. Então fica para nós também nessa caminhada que o Senhor quer de nós que nós confiemos única e exclusivamente nele, no Senhor Jesus. Ele é o único caminho que pode nos conduzir ao Pai. E nós devemos firmar o nosso coração nessa crença e dizer realmente que Ele é suficiente para nós. Então nós vemos justamente que eles serviram a Ele só. Tiraram, firmem o seu coração. É isso que Samuel estava pedindo: firme o coração, firme seu coração também. Firme seu coração em Jesus. Ele é suficiente para nos guardar. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É Ele que nós temos vida e vida com abundância. Então firme realmente seu coração ao Senhor. O versículo 5 também, ele fala assim que o Senhor ajuda aqueles que oram. Veja o que o versículo diz. Disse mais Samuel: Congregai todo o povo em Israel e orarei por vós ao Senhor. Samuel se colocou em oração e colocou ao povo a necessidade da oração. Então fica aqui a preciosa lição também: o Senhor ajuda aqueles que oram.
Porque a oração é confiança também no Senhor. É a demonstração que nós sabemos que a nossa vitória, acima de tudo, não virá das nossas forças, mas virá realmente do Senhor. Então, você que não está tendo uma vida de oração, você que congrega conosco, que não está participando dos cultos nossos de oração da quarta-feira, lembre-se disso, da importância da oração comunitária, que era isso que Samuel estava fazendo, intercedendo comunitariamente pelo povo naquele momento. Né? Então o Senhor é a nossa pedra de ajuda quando nós oramos, quando nós confiamos e quando nós oramos. Ele é a nossa pedra de ajuda e nós vamos estar demonstrando que Ele é o nosso auxílio suficiente. Tá? Também o versículo 7 e 8 diz assim: quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Vejam bem, nesse momento aqui, os filisteus, sabendo que o povo de Deus, que o povo de Israel estava congregado, estavam buscando o Senhor, estavam adorando o Senhor, eles se voltaram contra o povo de Israel. Mas naquele momento o povo de Israel, embora sentissem medo, receio daquela batalha, daquela peleja, mas eles não murmuraram, pelo contrário, eles falaram para Samuel: vamos continuar adorando ao Senhor, vamos continuar congregando, vamos continuar buscando de fato o Senhor, confiando no Senhor, orando ao Senhor. Eles não murmuraram. Quando veio a luta, quando veio a peleja, eles não murmuraram. O que muitas vezes nós acabamos fazendo. Né? O que é murmuração? A murmuração é um estado no qual nós não vemos a bênção de Deus e aí não temos um coração grato. Não vemos nada de bom, só nos lamentamos. Né? Uma coisa é nós identificarmos que muitas vezes estamos passando por uma luta, passando por um sofrimento, né? Ficamos entristecidos. Outra coisa é nós vivemos uma vida de murmuração, ou seja, nos lamentando sempre, e tudo é ruim na nossa vida. Não vemos nada de bom que Deus está fazendo. E aí nós estamos depositando a confiança. Então, portanto, irmãos, vamos não ter uma vida de murmuração. Vamos confiar no Senhor, vamos orar ao Senhor, vamos continuar adorando o Senhor com a nossa vida. Foi assim que se deu, e aí eles tinham a certeza que Deus era o Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou, reconhecendo que o Senhor estava cuidando da vida deles até naquele momento, e isso estimulava, porque eles continuavam acreditando então que o Senhor continuaria com eles, né, na vida futura também. E por último, né, nós vemos aqui a ação milagrosa do Senhor, ou seja, o Senhor ajudando, operando maravilhas, ou seja, fazendo o milagre que eles precisavam. Né? O versículo 10 diz assim: enquanto Samuel oferecia o holocausto aos filisteus, chegaram a peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Então o Senhor trovejou, né? Mas o Senhor trovejou naquele dia com grande estrondo sobre os filisteus. Foi a ação de Deus que deu a vitória a Israel. Então eles foram vitoriosos quando confiaram no Senhor. Eles foram vitoriosos porque eles oraram ao Senhor. Eles foram vitoriosos porque eles não murmuraram ao Senhor. E o Senhor então realizou um milagre na vida deles. Então que Deus te abençoe. Que o Senhor faça isso também na sua vida, né? Que você confie no Senhor, que você ore ao Senhor, que você não viva uma vida de murmuração. E Deus estará operando um milagre na sua vida. Jesus é o nosso Ebenezer, é a nossa pedra de ajuda. Confie nele. Ele é suficiente para guardar a sua vida. Ele é suficiente para te livrar do mal. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana na pessoa de nosso Senhor Jesus.